caminhamos, o apóstolo ele nos traz mais conteúdo. Eu me atrevo a dizer que em 3 capítulos o apóstolo nos traz mais conteúdos do que toda a filosofia produzida na história. É impressionante os pontos que nós tocamos aqui, que ele nos informa. Nós somos informados que Jesus é Deus. Meus irmãos, isso não pode entrar de uma maneira leviana nos nossos ouvidos. Um Deus que adentrou a existência. Isso é algo assim sobrenatural. Jesus é Deus. Nós vemos que esse Jesus se tornou humano, assumindo essa nossa natureza, a natureza da carne, a natureza humana completa, alma e corpo. Isso é o que nós somos. Nem mais alma do que corpo, nem mais corpo do que alma, apesar do mundo estar pregando, que nós só somos matéria, nós só somos colisões sinápticas na mente e que não necessitamos disso aqui, que não necessitamos da comunhão com os irmãos no serviço a Deus, mas a gente tem colhido frutos amargos de depressão, de aflição, de ansiedade, de vontade de não viver mais, porque nos esquecemos que somos alma e somos corpo. E esse Jesus veio assumir a natureza humana completa. Nós somos informados que os seres humanos, todos, têm um problema nessa natureza e que não há como resolver esse problema se essa correção não vier do alto, para que nós possamos receber vida. Nós fomos informados que Jesus não confia em nós. Jesus não confia em você, meu irmão. Ele sabe qual é a sua natureza. Ele não se confia a nós. Nós fomos informados disso. E por fim, nós vimos que o amor de Deus não se restringe à etnia de Israel, ao povo de Israel, mas alcançou o mundo inteiro, pois Cristo é aquele que foi pendurado no madeiro por causa dos pecados dos eleitos de Deus, e somente mirando a Cristo nós podemos ficar livres da peçonha do pecado. Nós vimos que lá no livro de Números, Jesus faz uma referência direta ao episódio da serpente abrasadora, e aquele povo olhando para aquela serpente ficava livre da peçonha e sobrevivia. E a única maneira de nós ficarmos livres da peçonha do pecado é mirarmos Cristo crucificado, mas ressurreto, e saber que nele essa peçonha pode ser curada somente em Cristo. Cristo é o único que pagou pelos nossos pecados. E por fim nos é dito que aquele que exerceu fé se chegará para a luz, pois pratica a verdade e quer que essa verdade apareça, pois feitas em Deus. Então nós vemos que todo esse ensino, toda essa doutrina da eleição, da predestinação, ela tem um fim, ela tem um propósito, que é sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Se você bate no seu peito dizendo que é um eleito do Senhor, mas a vida continua em frangalhos, examinai e veja se verdadeiramente está na fé. Eu não estou dizendo aqui que você vai levar uma vida perfeita, não é isso. Mas se a iniquidade ainda é saboreada pela sua alma como coisa boa, se você não tem asco do pecado e nojo de você mesmo quando você peca, certamente você não entendeu o Evangelho ainda, está perdido e morto em delitos e pecados. Sendo assim, nós chegamos nos versículos de 22 a 36, que é a leitura que nós vamos fazer essa manhã aqui. Abram o Evangelho de João, capítulo 3, de 22 até o final do capítulo, e eu farei a leitura. Peço que os queridos em silêncio acompanhem com toda atenção. Assim diz a palavra do Senhor, João 3, de 22 ao fim. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, dentre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação.
E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Santo Pai, tua palavra foi lida, Deus. É uma palavra que confronta, às vezes pesada, e o nosso coração resistirá ao sentido pleno dessa palavra, que diz que estamos condenados, mortos em delitos e pecados, e que o teu santo Filho, Deus de Deus, luz de luz, desceu para dar vida, e vida em abundância. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada, pelo amor do teu nome. O Senhor prometeu, Deus, não tinha nome acima do teu nome para que jurasse, e o Senhor fez um juramento, Pai. Então cumpra esse juramento no nosso meio e firma os nossos passos, restabelece, Deus, os joelhos trôpegos, as mãos que vacilam, dá-nos força em Cristo Jesus para continuar nessa peregrinação, Pai. Estamos rumando a Jerusalém celestial e não permita que em nosso meio haja aqueles que vão cair por esse deserto, Deus. Por favor, tira de nós a obstinação, tira de nós o orgulho, tira de nós a prepotência de acharmos que damos conta e nos ajuda, Pai. Por favor, em nome do teu Filho. Amém. Queridos, Jesus fazia discípulos. Nós vimos isso lá acontecer nos capítulos anteriores e haviam duas turmas concorrentes, entre aspas, essa concorrência no sentido de estarem caminhando em paralelo, não adversários, né? Os que andavam com João, que veio abrir o caminho para a vinda de Deus, e aqueles que estavam já andando com Deus e crendo na mensagem dele. Muitos estavam ao redor dele devido também aos sinais e às maravilhas. Nós vimos isso aqui. Gente que está na igreja buscando o Senhor, cantando, orando, mas de olho na bênção, de olho no livramento do desemprego, querendo melhorar a condição de vida, achando que dando 100 vai receber 1000. A gente vê isso aí na televisão o tempo todo. Infelizmente, nós vemos que era a mesma coisa na época de Cristo. Iam atrás do Senhor por causa dos milagres do Senhor e não por causa do dono do milagre. Do centro religioso ali, que era Jerusalém, né? Jerusalém é a Sião do Senhor, é um monte. Ali Deus estabeleceu o trono dele, a casa dele, o templo de Salomão estava ali, reconstruído por Herodes. Mas desse centro religioso ali, que era Jerusalém, Jesus amplia a área de atuação para toda a região da Judéia. A gente vê isso, inclusive, ser narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que Jesus pregou em Jerusalém, pela Judéia, Samaria e aos confins da terra. É uma abertura, né, ali da área geográfica que um homem começou a fazer, o nosso Senhor Jesus Cristo. E abrindo um parêntese aqui com o Evangelho de Marcos, quando Jesus diz assim: vocês farão coisas maiores do que eu. Eu creio piamente que o contexto do texto é esse. Eu só preguei em Jerusalém, Judéia, Samaria e a cidade ali da Galileia, Decápolis, acabou, região próxima. Vocês, meus discípulos, vão pegar o mundo inteiro. Vocês farão coisas maiores
do que eu fiz. E aí, queridos, Jesus chegando ali na região da Judéia para começar a atuar ali, até nos dito aqui que João Batista, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né, estava em Enom, porque ali concorria águas, né, tinha rios ali para batizar essa multidão de gente que vinha atrás dele. Permaneceu Jesus ali e batizava. É uma informação que nos é esclarecida no capítulo 4, porque apesar de ele mesmo, Jesus Cristo, não batizar ninguém, está lá no capítulo 4, versículo 2, vocês podem conferir aí. E eu penso o quanto que Deus foi misericordioso dele mesmo, o Senhor da glória, não ter batizado ninguém, né? Imagina aí o quanto de são alguma coisa ia ter aí. Oh, esse santo aí foi batizado por Deus, vamos atrás dele. Então, me parece, né? Eu já vi comentários assim, da misericórdia de Deus em Cristo não ter imposto a mão sobre ninguém, a não ser nas criancinhas, né? E olha que a gente ainda cria um ídolo sobre os infantes que são pecadores, desde o ventre das suas mães. A gente ainda, não, os meninos são tudo puro, porque Jesus pôs a mão sobre eles. Mas, enfim, Deus é misericordioso e Ele mesmo não batizou ninguém, nos livrando da tentação da idolatria, para com aqueles a quem Ele tivesse pessoalmente batizado. Nada nos é dito sobre estas pessoas que iam recebendo o batismo ali. Porque a força da mensagem é toda do sinal do batismo. Não interessa ali quem estava batizando, quem estava recebendo, como que era, como se operava, quantos que iam. Não. O texto nos joga luz sobre um sinal que estava anunciando a vinda do Senhor, um cumprimento do Antigo Testamento que João Batista estava ali realizando. A força toda está no sinal do batismo e a pessoa que estava ali confirmando o ato que havia sido iniciado pelo João Batista, primo de Jesus. E estamos diante aqui do ritual levítico da purificação. Esse batismo que João vem, né? A gente tocou nesse assunto, se eu não me engano, no capítulo 1. Foi exatamente o capítulo 1. Nós vemos aqui que João, ele tira esse sinal de dentro do templo e começa a fazer algo diferente com esse símbolo, essa instituição levítica que o próprio Deus tinha colocado. Neste rito, que é feito com água e do qual muitos participavam, obrigou João a se deslocar para um local onde seria mais fácil conseguir água para este rito. Nós lemos aqui no versículo 23, meus irmãos. Quem quiser acompanhar aí pode ver. Olha, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. A multidão ia atrás para receber esse sinal, mais um sinal. Ó, tá operando alguma coisa aí. Apareceu uma fila ali, vamos entrar na fila que nós vamos ganhar alguma coisa. Geralmente o povo pensa assim, né? Então, amados, tendo aí colocado diante de vocês essa introdução, né, a essa perícope que a gente verá hoje, eu quero trazer nessa manhã aqui a primeira parte. Nós vamos dividir esse texto em duas partes. A primeira parte sendo que o título dessa primeira parte vai ser um questionamento. E o do segundo também, vai ser uma pergunta. E essa pergunta é: você sabe o que é o batismo? Nós estamos diante aqui de uma celeuma que começou. A gente pega no texto aqui, é só seguir. Houve uma disputa entre os discípulos de João e um judeu. Ó, tem um debate aqui, parecendo até os batistas e os presbiterianos hoje, né? Então vocês veem que não é bobagem. Bobagem é quando dá briga, quando dá divisão, quando dá facção, aí virou bagunça. Mas apareceu ali um debate. Uai, o que é isso que está acontecendo aqui? E nós vamos ver aqui a linha de raciocínio que o próprio Evangelho nos mostra. Irmãos, não é coisa de somenos o conhecimento da doutrina bíblica. Você sabe o porquê você está sentado nessas cadeiras, cultuando a Deus num domingo de manhã? Vocês podiam estar em casa, gente. Dormindo? Hoje é domingo? É o dia de folga? Por que você está sentado aí? Não é coisa pequena saber o porquê estamos aqui, o porquê
o culto tem esse formato, o porquê celebramos a ceia do Senhor, o porquê conduzimos as coisas como conduzimos aqui durante o dia do Senhor, o porquê batizamos como batizamos. Você dá a razão da esperança? O tradicionalismo é um veneno que vai minando a igreja e causa males incalculáveis ao povo de Deus. Fazer as coisas porque meu pai fazia. Ah, por que você faz? É porque meu pai fazia, minha mãe fazia. Ah, é porque o pastor falou que é assim, então nós vamos seguir o que o pastor está afirmando ali. Mas onde que está na Bíblia isso? Mas não sei. Está errado, irmãos. Tradicionalismo não funciona e é um veneno para a igreja. A igreja reformada tem um mote que é a igreja reformada reformando-se sempre. Isso vai completamente contra esse pensamento tradicionalista que eu faço as coisas que eu faço porque eu vi um outro fazendo e vou entrar como se fosse ali a boiada, né? Um seguindo o outro, sem biblicamente estar convencido daquilo que está fazendo. Nós damos razão da fé de que está em nós e há uma linha teológica histórica que nos define a instituição do batismo e o seu motivo e para onde ele aponta. João Batista não trouxe o batismo da cabeça dele e começou a fazer alguma coisa estranha ali. Muito pelo contrário. O que ele estava fazendo estava levantando dúvida, porque não era daquele jeito ali que Moisés tinha ensinado. Sim, Moisés, porque isso começa lá atrás. Lá atrás. Vemos aqui no versículo 25 que houve esse debate, uma disputa entre os discípulos de João e um judeu. O debate foi justamente sobre a purificação. João estava purificando o povo com aquele símbolo que era usado lá no Antigo Testamento. Queridos, de quem João era filho? Do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Zacarias era um sacerdote levita. João era um levita. Era prerrogativa desses sacerdotes levitas todo o trabalho no templo do Senhor. Eles cuidavam da rotina espiritual de Israel. Nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 7, assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Isabel não podia ter filho, e aconteceu o milagre, o menino veio, e esse menino é João Batista. Esses que viviam irrepreensivelmente diante de Deus, de bom grado, de boa fé, duvidaram. João duvidou quando o anjo apareceu diante dele dentro do templo. João estava ali fazendo os seus trabalhos culticos, né? Ele aparece um anjo e diz a João que ele teria um filho. E João dá aquela balançada, igual a gente dá diante da palavra de Deus, né? E Gabriel estava ali, o anjo Gabriel, e eu imagino, aí vem a cabeça, né? Mas nada que fira a doutrina bíblica. Gabriel fica irado com João quando João duvida. Duvida, eu já sou velho, Isabel estéril, não sai mais nada daqui não. Aí Gabriel vira e fala assim: eu sou o anjo Gabriel e assisto diante da face de Deus. Você é doido. Você sabe com quem você está falando? E vai ficar mudo. Até o dia que esse menino nasceu, você vai falar o nome dele. E assim foi. E ele abriu a boca no dia que foram dar o nome para o menino. João era um levita, irmãos. Meu querido ouvinte, um levita. Isso é importantíssimo para a gente parar com as dúvidas. Ah, eu batizo é por aspersão, é por imersão, como é que eu faço? Começa a história aqui. João é um levita. O filho do milagre que operara na casa de Zacarias e de Isabel. A questão começa aqui. Um levita que estava usando um sinal relativo às purificações de Israel fora do templo. E onde essas purificações foram estabelecidas e para o que elas apontavam? Números 8, 5 a 7 nos é registrado assim: disse mais o Senhor a Moisés, isso no meio do deserto. O livro de Números, né, que para nós foi traduzido para o grego como aritmoi, é daí que vem a palavra aritmética, por isso que nós chamamos de números, né?
Aritimoi, em grego, a tradução feita pelos 70, né? Mas a Septuaginta, mas o nome original desse livro é Bamidbar, é no deserto. É o nome do livro Números, no hebraico, no deserto. Começa assim, Bamidbar, estamos no deserto. Ali, disse mais o Senhor a Moisés, toma os levitas, que eram os filhos de Levi, o quarto filho de Jacó, do meio dos filhos de Israel, ou Jacó, e purifica-os. Deus estava mostrando ali que teria uma tribo que teria que tomar conta do centro religioso do povo. Assim lhes falarás para os purificar. Asperge água sobre eles, a água da expiação. Como que se purifica, querido? Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da purificação, e sobre todo o seu corpo se passará uma navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Queridos, a água é o agente universal da limpeza. Eu quero limpar alguma coisa, tiradas aí as exceções que não podem ter contato, né, com a água, mas qualquer objeto, ser humano, animal, quando a gente vai limpar, é a água que a gente recorre. A água carrega esse símbolo de purificar, de limpeza. Eu tropecei, caí no bar, sujei a roupa, me sujei, vou tomar um banho e vou lavar minha roupa com água limpa, para trazer pureza, para trazer limpeza. E é desse símbolo universal que começa Deus ali a trabalhar no meio daquele povo que, para se chegar perto de mim, você está impuro, você está sujo, você está maculado, você precisa ser lavado. As purificações vêm disso. Então, para se servir a Deus no seu tabernáculo, que estava sendo montado ali, era necessário ser submetido nesses rituais de purificação com a água. O mesmo livro de Números, lá no capítulo 19, 16 a 19, diz assim, todo aquele, para você ver, já não é mais o levita, né? Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente, um vaso de água. O homem limpo tomará o hisopo, que é um ramo de uma planta, né? E o molhará naquela água, a água, o vaso com a água da purificação, com a cinza do holocausto, pega o hisopo, vamos imaginar um molho de manjericão, alguma coisa assim, enfia dentro dessa água. E molhará naquela água o hisopo e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todos os utensílios e sobre as pessoas que estiverem ali, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo. Olha que interessante, né? Havia alguém ritualmente limpo e ele ia estar incumbido de fazer o ritual sobre o impuro e o purificar com a aspersão da água sobre aquele impuro. Não precisa de microfone não, pode deixar. Vai na garganta mesmo. Purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde ficará limpo. Profeta Ezequiel, irmãos, se nós somos no capítulo 36, não precisa abrir aí para o nosso tempo não correr, há um ritual visível, material, as pessoas eram submetidas à realidade que era a limpeza. Só que aquilo não tinha um fim em si mesmo, meu querido. Havia necessidade de algo além. Essa água que purifica o exterior, ela não tem capacidade de fazer o que Ezequiel entendeu e recebeu a visão de Deus. No capítulo 36, Deus, na boca do profeta, diz assim, que chegaria um tempo em que ele aspergiria água, a aspersão aí, né? Toda aspersão, né? Aspergirei água sobre vós e sereis purificados. Não é da sujeira exterior, mas é dos vossos pecados. E para isso acontecer, darei coração novo. Tirarei o coração de pedra e recebereis um coração de carne. Gente, é a pregação de João 3. É o novo nascimento, é ser nascido do alto, é receber vida de Cristo. E esse símbolo que faz a limpeza exterior,
ele encontraria o seu cumprimento na verdade do que o Espírito Santo faz sobre nós por meio da pregação da palavra. O apóstolo João diz que quando nós somos submetidos à leitura bíblica, à pregação da palavra, está sendo feita a limpeza pela água do Espírito Santo. A palavra é essa água que o Espírito Santo limpa as nossas almas para podermos prosseguir por esse deserto. Vocês estão vendo que nós estamos passando pelo ritual que o levita passava? Não é à toa que Pedro, o apóstolo Pedro, vai nos dizer na sua carta: vocês são os levitas, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você vê que a coisa não é o judeu, não é o levita, não é Israel, não, nada. Tudo aquilo que Deus montou, uma grande parábola no deserto, apontava para as realidades que o Novo Testamento vem nos mostrar. O batismo, meu irmão, é um sinal visível de uma graça invisível. Ele pode ser falsificado. Quantos vão à frente da igreja? Eu confesso, eu sou aquilo, eu sou isso. E é um ímpio batizando. Nós não temos esse poder de avaliação. Então, para o sinal ter validade, é necessário a fé. Versículo 26, queridos, nós vemos assim: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Vocês reparam até uma certa indignação, né? Parecendo aqui Filipe e João, Tiago e João, quando eles pregam numa cidade em Samaria, eles não aceitam o testemunho deles. Aí eles chegam indignados diante de Jesus: Senhor, nós falamos do Senhor, e aquele povo lá não acreditou não, manda descer fogo naquela desgraça lá e acaba com tudo. Aí Jesus: não é assim que funciona. É que os discípulos de João, né? João tem a exclusividade do batismo. E esse que o senhor está falando dele aí, né, e tal, tá lá batizando. Queridos, vemos exatamente o que reclamaram os que seguiam a João. Aquele que o Senhor tem falado está batizando. Como assim? O Senhor é levita, João. Pode trazer aquilo que era feito lá no templo aqui para fora, para o povo. O Senhor tem essa autorização mosaica para isso. O Senhor é levita. Moisés era um levita. Só é igual Moisés. É só os levitas que podem batizar, ué. Ninguém mais põe a mão nisso, não. Mas ele, Jesus, é da tribo de Judá, João. Como é que faz? Como que pode um judeu da tribo de Judá estar batizando igual o Senhor está batizando? Aqueles homens ainda não haviam entendido, irmãos, o que João o Batista havia dito claramente. E é o que todo domingo eu tenho me proposto aqui falar abertamente, claramente. Mas se não for o Espírito Santo para trazer o entendimento, igual ele fez com Lídia, não adianta. Lídia, vendedora de púrpura, nos é dito assim: Paulo falava as palavras e o Espírito Santo lhe abriu o entendimento para que recebesse aquelas palavras. João já lhes havia falado, eles foram testemunhas dos sinais, assim como foi Nicodemos, nós vimos lá no início do capítulo 3, mas, mais uma vez, a questão da operação miraculosa do Espírito vem à tona. Aí nós temos aqui João respondendo dos versículos 27 a 30. Respondeu João: milagre, irmãos. Prestem atenção, milagre. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: não sou eu o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Claramente, meu querido ouvinte, se claramente o Espírito Santo não lhe abrir os olhos, não te der ouvidos, e se isso não vier do alto, não há esperança. É o que João está falando aqui. Nós não temos condições de receber nada nesse mundo se do céu
não for dado. Vocês estão vendo, é uma operação de fora para dentro e a gente recebe pela fé. Eu creio que eu recebi isso e eu me agarro nisso a ponto de dar minha vida por essa verdade. E nós vimos na EBD aqui que essa é a hipóstasis, a coisa, é a fé. A fé é quase algo que você pode pegar assim, ó, de tão verdadeira que é. É o que o autor aos Hebreus diz lá no capítulo 11. Se do alto não for dado, não há esperança. A fé é um presente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom. A palavra aqui no grego é doron. Doron significa tesouro, presente. É a mesma palavra que foi usada quando os magos vão visitar Cristo nascido e entrega para ele a mirra, o ouro e o incenso, doron. É a mesma palavra usada, foi dado. Deus nos dá a fé. A fé vem de Deus, é dom de Deus. Em um casamento, meus irmãos, João aproveita aqui, né? Parece que, brincadeira aqui, viu, irmão? João Batista, lendo o capítulo 2 de João, ele lembra, as bodas de Caná, deixa eu usar aqui. Mas é brincadeira, irmãos. Ele certamente tinha conhecido o evento, mas ele, obviamente, não tinha nem escritura ainda na mão dele, ele estava vivendo aquela história, né? Em um casamento não há lugar para destaques além do noivo e da noiva. Os amigos, os pais, os parentes, os convidados, todos os demais estão em segundo plano. Todos se alegram com o noivo e a noiva. Jesus veio desposar a sua noiva, a igreja, e toda a primazia desse ato. É o que João está falando aqui. João está combatendo de novo aquilo que nós pregamos há algumas semanas atrás, os mandeus. Mandeísmo foi uma seita que até hoje acredita que João Batista é o Cristo. Quer dizer, eles acreditam que João Batista é o Cristo, mas eles não acreditam em João Batista. Porque João Batista falou, eu não sou o Cristo. Chega a ser irônica a coisa. Mas existe uma seita que crê que João Batista é o Cristo. E que Jesus não é o Messias, mas é João Batista. Eles podem até acreditar que João Batista é o Messias. Eles só não acreditam em João Batista e naquilo que ele deixou registrado aqui. E é isso que João está falando. Convém que ele cresça e eu diminua. Meu irmão, convém que Cristo cresça e você diminua. Você diminua a ponto de não mais ser um incômodo para você mesmo. Você é um peso na sua vida. Você sabia disso? Você é um peso na sua própria vida, porque você ainda confia na força do seu braço. E quanto mais Cristo cresce e mais a gente só faz aquilo que nos cabe, mais em paz e tranquila é essa vida. E a gente vê as coisas acontecendo e nós mirando para o autor e consumador da fé, a Nova Jerusalém, e entendemos que estamos peregrinando neste mundo, trabalhando, cuidando da casa, fazendo os nossos deveres ordinários, mas sem botar esperança nenhuma nisso, rumando a Nova Jerusalém. A primazia é de Cristo, irmãos. Importa que ele cresça e você diminua. E daí nós vamos para a segunda e última parte, os versículos de 31 a 36. Vamos ler a uma voz, queridos, por favor. Quem vem certamente está acima de tudo. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, testifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não é da dúvida, o Pai não é o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu gosto desses paralelos que a Escritura vai nos colocando. Nós lemos nas pregações anteriores que aquela mesma questão, né, que Jesus colocou para Nicodemos, a carne, ela produz, ela gera carne, e o espírito, espírito. E João Batista está falando exatamente o que Cristo falou com Nicodemos aqui, olha.
Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. É a mesma coisa. Precisa vir de fora para a gente receber das mãos do próprio Deus. Apenas Cristo, meu irmão, tem o poder de batizar com o seu Espírito aquele que crê. Ele é o que veio das alturas e está acima de todos. Não há poder no pastor, não há poder na igreja, não há poder no ritual. O que é exigido é a fidelidade. Eles precisam obedecer à instituição naquele que tem poder. E quem que tem o poder? É o Cristo. Ele veio dos céus, versículos 31 e 32, nós vimos aqui. E fala do que lhe é próprio. Gente, é Deus falando. Fala do que lhe é próprio. Eu viajei para tal lugar assim assado e agora eu estou contando o que eu vi lá. Eu estou falando do que eu vivi. Eu estava lá e eu posso falar para aqueles que nunca tiveram lá. É o que Jesus está falando aqui, era a morada celeste, a alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lhe é próprio. Ele é o único que pode dar este testemunho em primeira mão. E sendo assim, do alto, pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Vocês percebem que foi exatamente o assunto tratado até aqui, no final desse capítulo agora? É o homem não pode fazer nada por ele. Tem que ser de fora, tem que ser do alto. O milagre precisa ser operado. É um assunto só. De diversos aspectos, em diversos eventos. Eu dividi esse texto exatamente nesse ponto. Por quê? Porque os irmãos podem ver no versículo 22, diz assim, depois disto. Geralmente são as pistas que a gente vai tentando buscar para fazer essas divisões de melhor forma no texto. Depois disso, depois dessa conversa com Nicodemos, vem a confirmação da conversa com Nicodemos. É exatamente o assunto que João Batista está trazendo aqui para a gente. É preciso vir do alto. É preciso conhecer em primeira mão aquilo que só ele viu. Exatamente o que está sendo tratado aqui, meu querido, ser nascido do alto. Mas, aí vem a continuação do texto. Mesma coisa que Jesus falou com Nicodemos. Eu falo, os profetas falaram, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. João Batista, ninguém aceita o seu testemunho. É a natureza humana, que Jesus não confia. Ninguém aceita o testemunho. Somente os que certificam que Deus é verdadeiro aceitam este testemunho. Versículo 24, irmãos, eu confesso que me suscitou dúvidas, viu? A gente lê assim, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Perfeito. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O que João Batista, na pena de João Evangelista, está querendo dizer, né? A primeira parte é tranquilo. A gente vê. Pois o enviado de Deus, Jesus, fala as palavras dele, de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medidas. Eu fui atrás de alguns comentaristas e tudo, já tinha mais ou menos uma ideia do que está sendo dito aqui. John Gill comenta o seguinte, mas o Senhor Jesus tem todo o dom do Espírito Santo e a plenitude da graça nele. Ele é ungido com óleo de alegria, com o Espírito Santo acima dos seus companheiros e tem uma unção imensurável do santo. Matthew Henry diz assim, os profetas eram como mensageiros que traziam cartas do céu, mas Cristo anuncia ou assumiu o caráter de embaixador e nos trata como tal, pois ele falou as palavras de Deus e nada do que disse tinha sabor de enfermidade humana. Não é da terra, aquilo que é da terra. A carne produz carne. Aí Matthew Henry diz assim, não tinha sabor de enfermidade humana nas palavras de Cristo, do pecado que ele está querendo dizer aqui. Tanto a substância quanto a linguagem eram divinas. Ele provou ser enviado por Deus, João 3:2. E, portanto, suas palavras devem ser recebidas como palavras de Deus. Por esta regra, podemos provar os espíritos, aqueles que falam como oráculos de Deus e profetizam de acordo com a proporção da fé, devem ser recebidos como enviados de Deus, e assim era Jesus. Ele falou como nenhum outro profeta, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ninguém pode falar as palavras de Deus sem o Espírito de Deus, está lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Os profetas do Antigo Testamento tinham o Espírito, e em diferentes graus, a gente vê isso em 2 Reis 2, 9 e 10. Mas embora Deus lhes tenha dado o Espírito por medida, está lá em 1 Coríntios 12, 4,
ele o deu a Cristo sem medida. Cristo transbordava o Espírito Santo. Toda a plenitude habitava nele. A plenitude da divindade, uma plenitude imensurável, sem limites, incontrolável. O Espírito Santo não estava em Cristo como um vaso, mas como a própria fonte que transborda a água da vida, que é o assunto do capítulo 4, nós vamos ver lá. Por isso Jesus vira para a mulher samaritana e fala: de mim fluem águas da vida. Há um debate, queridos, na teologia. Quando Jesus operava os seus milagres, ele operava sendo a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, né, o Filho de Deus encarnado, ou ele operava os milagres no poder do Espírito Santo? Tem gente de peso que defende os dois lados, gente piedosa. Eu fico que Jesus Cristo operava pelo poder do Espírito Santo. Porque ele era homem e sabia o que era padecer. Ele usava os recursos que nós temos. Filipenses diz que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Toda a plenitude da sua divindade estava ali, mas ele deixou ela em segundo plano, como Calvino diz. Calvino fala assim: ele ocultou a beleza da majestade por trás da fraqueza da carne humana. Então Jesus orava, Jesus clamava, suplicava, jejuava, celebrava a Páscoa, as festas. Ele usava dos recursos que nós temos, os meios, e operava na plenitude e no poder do Espírito Santo. Ele nunca fez nada que nós não possamos fazer, irmãos. Isso dá uma vergonha. Jesus nunca operou nada que nós aqui não possamos operar. Milagre, podemos. Aí vem Jesus e fala assim: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a moreira, arranca daí e vai para o mar. A gente não vê a árvore voando, irmãos. Cadê a fé? Isso é terrível. Isso é terrível. O problema não é no que Cristo falou, é na fé que a gente não tem para operar os milagres, especialmente o milagre da santificação, de se purificar por meio desse batismo que quase todos aqui passaram. Verdadeiramente esse batismo ser verdade na pureza da alma. Pecadores sim, mas sem dolo, sem maldade, como é testemunhado aqui de Zacarias e Isabel, que amam a lei de Deus, obedecem à lei de Deus. Cristo é o oceano sem fundo da fonte que emana a vida. O Pai me confiou tudo, nos é dito aqui, olha. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Versículo 35, o diácono orou aqui. O texto de João, lá no capítulo 17, que o Pai nos ama com o amor que amou o Filho. Quando nós somos adotados em Cristo Jesus, nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros de Jesus. E Jesus ora em João 17 assim: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, torna eles um conosco. Olha o que Jesus está orando e pedindo a Deus, esse que João Batista está testemunhando dele, pedindo a Deus para nos tornar um com o Pai e com o Filho, na operação do Espírito Santo. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, de 15 a 25. Os 3 primeiros capítulos do Evangelho de João é para nos dar essa base, irmãos. Jesus é Deus. E a gente vai sair daqui duvidando disso ainda? Do poder que ele tem sendo Deus encarnado? E é por isso, meus queridos, que João Batista termina vaticinando: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, é a última chamada. Cristo é a única opção desde o início. Os nossos irmãos do passado, os profetas, os hebreus, creram nessa promessa do Senhor. Os apóstolos, os que vieram depois do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, creram. Os que estão sendo salvos hoje estão sendo salvos crendo. É a única opção. E se não exercemos a fé, a ira de Deus permanece. Se a sua esperança está em algum ritual cristão e não em Cristo, você é rebelde. Ah, mas eu vou na igreja. Você é rebelde. Vocês estão vendo? Se a sua esperança está em alguma personalidade bíblica, Maria, os apóstolos, os profetas, qualquer um, e não em Cristo, você é rebelde. É o que João está falando aqui. Aqui dentro, em rebeldia. Eu não vou nem trazer aqui, irmãos, outros rituais, personalidades, Mohamed, Kardec, Ellen White, Joseph Smith, qualquer outro aqui na Terra. Quem vem da terra é terreno e fala da terra, versículo 31. Apenas Cristo é a própria fonte da salvação. Até mesmo a fé, meu ouvinte, preste atenção nisso aqui. Até mesmo a fé. Há pessoas que viram e dizem assim, mas eu tenho a fé forte, por isso que eu estou sendo salvo. Ele não entendeu ainda. Está em rebeldia. Porque ele tem fé na fé dele. E não fé no objeto que é Cristo. A minha fé é forte, por isso que eu estou indo para o céu. Pensa assim, a fé na fé está em rebeldia. A fé é o instrumento, a maneira para se apossar de Cristo. Quem salva é Cristo, não é a sua fé que é forte. Você pode ter uma fé fraca, mas quem vai te salvar é Jesus Cristo. Você não está sendo condenado por uma fé fraca, não. Você só está perdendo o melhor da vida, que é ter paz. A fé fraca causa isso. Aflição, angústia, você fica sem paz. Mas você vai ser salvo. Não é pela sua fé, que é fraca ou forte, mas é pelo Cristo, o objeto dessa fé. Quem salva é Cristo. Ter fé na fé não te salva. Solos Cristos. Ou então a ira de Deus permanece sobre você. O que permanece é porque já está lá. Concluindo, irmãos, com algumas aplicações. Em primeiro lugar, entendemos que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível operada internamente pelo Espírito Santo no crente. Se você creu, a sua alma foi aspergida com água pura. A promessa de Ezequiel cumprindo. Por isso que a gente não batiza por imersão, queridos. Não vou levantar cavalo de guerra aqui. Haviam, sim, se eu não me engano, 1 ou 2 rituais que nem fala que é imersão, mas fala que a pessoa se banhava. O que é isso? Não nos é dito. Eu vou ser honesto aqui com a Escritura e o temor de Deus, porque existem muitos batistas que infelizmente dizem que baptizo, que é a palavra grega para batismo, significa necessariamente, unicamente imergir. E isso é mentira. Baptizo também significa aspergir, e isso é provado no Evangelho de Marcos, quando os fariseus questionam a Cristo, porque os discípulos de Cristo não passavam pela purificação, pelo baptizo. E aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês batizam camas, cadeiras, copos, vocês aspergem. Então isso já mostra desonestidade, e isso nós precisamos abrir o olho. Eu, como um pastor presbiteriano, digo, existem rituais onde se diz banhar, existe. Não sei se é imergir, o que acontece ali, não nos é dito. Mas a massa dos rituais de purificação, e certamente o que João Batista estava usando aqui, era a aspersão levítica. E isso eu digo com toda segurança, e eu tenho a certeza pelo ritual que eu passei, o batismo de Jesus Cristo. O levita tirou o sinal do templo e o levou para os que se arrependiam dos seus pecados. João, um levita, e que batizaria como um levita. Tenha a certeza do que você faz na sua igreja, meu irmão. Seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela assembleiana ou qualquer outra. Não faça nada por tradicionalismo ou porque alguém disse que é assim e pronto. As escrituras em primeiro lugar. Depois, quem sabe, a opinião alheia. E se for bíblica, a gente recebe. Ponto final. Em segundo lugar,
apesar de termos a certeza do sinal que fazemos aqui na Igreja de Cristo, lembre-se que o sinal pode ser falseado. Eu sou batizado. Chegou lá na porta do céu. Eu batizei. E o ladrão que morreu na cruz, isso é uma coisa que ele não podia falar na porta do céu. E Jesus falou que ele estaria lá no mesmo dia com ele. Ele não batizou. Uma coisa extraordinária. Porque o ordinário é a gente amar o que Cristo nos ordena fazer. E Cristo ordena, batiza-se. Ponto final. O extraordinário é com ele. Não somos o Espírito Santo e não temos condição de saber de fato quem foi ou não alcançado pela salvação do Senhor Jesus. O batismo é de Cristo e operado conforme ele ordena no meio da sua igreja, no meio do povo da aliança. Não existe autobatismo, não existe ficar sem batismo, não existe batismo pela internet. A gente viu isso muito acontecer, viu? Pastor de um lado do computador, o dito crente do outro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Aí o cara pegava o copo d'água e jogava na cabeça. E batista. Gente, está aí no YouTube, é só procurar. Parece piada, mas é verdade. Não existe. Rebeldia. Você está vendo? Rebelde, você não está obedecendo a Cristo. Você está criando um simulacro, algo que parece cristianismo, mas você se mantém rebelde. Você se mantém rebelde. E por fim, quem crer tem a vida eterna. Quem não crê e permanece em rebeldia não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçai o coração. É um comando urgente do Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, a cada um aqui. Lembre-se do dia do seu batismo. Você sabia o que você estava fazendo naquele dia? Você creu que aquela água que foi aspergida já tinha sido aspergida pelo Espírito Santo na sua alma, como o profeta prometeu? Lembre-se do seu batismo. Semana que vem nós continuamos com o capítulo 4, se Deus quiser. Vamos nos colocar de pé, queridos?